Fala pessoal, bem-vindo ao número 30 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. E nessa aula aqui nós vamos iniciar a falar sobre vetores ou arrays. Algumas pessoas preferem falar vetores, outros preferem chamar de array, é apenas questão de gosto aqui. Mas para nós é importante saber que vetores ou arrays, a gente está falando da mesma coisa aqui. Certo, primeiro de tudo, antes de iniciar, só um único comentário. Para acompanhar essas aulas aqui, é muito recomendável pelo menos saber o que já aconteceu nas aulas anteriores, porque você vai ver que muito que a gente vai fazer aqui depende totalmente do que a gente já viu. Certo, então vamos iniciar. Primeiro de tudo, vamos supor uma situação aqui para fazer sentido criar um array, porque a gente pode começar a fazer e falar, tá, mas não estou entendendo por que eu tenho que fazer isso. Então vamos supor a seguinte situação. Nós temos que criar um programa capaz de armazenar notas de um determinado número de alunos. Então vamos supor que nós temos uma sala de aula com 50 alunos e nós precisamos armazenar as notas desses alunos de alguma maneira para poder calcular a média dos alunos, ver quais alunos estão abaixo da média, acima da média, quais alunos passaram, não passaram e aí por diante. Com os conhecimentos que a gente tem até agora, sem utilizar vetores, o único modo de fazer isso seria criando uma variável para cada aluno. Então, como a gente está falando de notas, a gente poderia criar variáveis do tipo double, que eu chamaria aqui nota aluno 1, diria que é igual a 4.5, double nota aluno 2 seria igual a 6.5, e aí por diante. Só de iniciar aqui, já dá até preguiça, por quê? Se nós estamos falando de 50 alunos, a gente teria que ter 50 variáveis, nota aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4 e aí por diante, para poder armazenar a nota de todo mundo. Porque até agora, essa é a única ferramenta que a gente conhece da linguagem Java que nos permite armazenar um valor decimal na linguagem. Só que existe uma outra maneira. Não seria interessante se de algum modo eu pudesse criar apenas um único membro aqui? Então notas, eu poderia chamar isso aqui de notas alunos, e nesse membro eu fosse capaz de armazenar diversos valores decimais. Não seria interessante fazer isso? Isso ia economizar bastante tempo para mim. E é exatamente aí que vem a parte sobre vetores. É isso que vai nos permitir fazer. Então agora que a gente sabe para que serve, vamos aprender como que a gente faz para criar um vetor. Então primeira coisa, o primeiro passo é informar que tipo de dado que esse vetor vai ser capaz de armazenar. Da mesma maneira que uma variável pode armazenar valores inteiros, valores char, valores float, valores long, por aí vai, um vetor é a mesma coisa. Nós precisamos especificar se esse vetor vai estar armazenando valores decimais. Então, no nosso caso, como aqui na nossa suposição vai ser um programa capaz de armazenar notas de alunos, vamos criar esse vetor capaz de armazenar números decimais, chamando aqui o nosso termo double. Agora vem uma diferença, a gente vai colocar aqui o sinal de chaves. Então a gente vai abrir e fechar chaves. Logo depois das chaves nós vamos informar o nome do nosso vetor. Obviamente isso aqui poderia mudar, você poderia colocar o nome que você quisesse, mais apropriado, mas eu vou chamar de nota alunos. Então esse é o nome do meu vetor. Logo em seguida eu vou dar um igual e vou descrever aqui new double e aqui entre parênteses eu vou especificar o tamanho do meu vetor. Então vamos lá, nós criamos um vetor aqui, vamos dar uma só passada. Primeiro, informamos o tipo de dado que o vetor é capaz de armazenar, colocamos aqui, abrimos e fechamos chaves, informamos o nome do nosso vetor, igual, e aqui nós colocamos new double, e entre chaves, dessa vez, nós especificamos o tamanho do nosso vetor. Esse tamanho simboliza quantos membros do tipo double, quantos valores do tipo double, eu posso armazenar. Então, nesse caso, uma sala de aula com 50 alunos, caberia aqui. Esse vetor nota alunos é capaz de armazenar até 50 notas. Só para ficar mais interessante, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma variável int chamada número de alunos, que eu vou chamar de, que eu vou dizer que é igual a 50. Então olha só, eu tenho uma variável inteira, vou fazer o nome dela um pouquinho menor, então vou chamar só de num alunos. Então eu tenho uma variável inteira chamada num alunos, que é igual a 50. Dessa maneira agora eu posso chamar num alunos e jogar aqui, ó. Então já aprendemos uma outra coisa interessante. Quando você for criar um vetor, é possível especificar manualmente o tamanho do seu vetor escrevendo um número, por exemplo 50, 100, 200 e por aí vai,
ou nós podemos chamar uma outra variável para especificar o tamanho desse vetor. Então, nesse caso, eu vou chamar num_alunos, porque dessa maneira, se a sala de aula passar a ter 100 alunos, eu posso simplesmente vir aqui alterar para 100 e todo o meu programa já vai sofrer essa alteração. Certo, bacana. Para facilitar, eu vou deixar esse número de alunos aqui com 5. Vamos fazer uma classe de aula com 5, para ficar mais fácil para a gente fazer o nosso programa. Certo, agora a gente tem um vetor, nós precisamos informar os valores dos membros desse vetor. Como que nós fazemos isso? Primeiro de tudo, eu vou colocar aqui nota alunos, então estou chamando o nosso vetor, só que entre chaves eu vou informar a posição que eu quero atribuir um valor. Aí, então, se eu quiser atribuir o valor no primeiro membro, eu vou escrever aqui o número 0. A posição 0 do meu vetor corresponde ao primeiro membro. Então isso aqui é interessante, presta atenção, por quê? Se a gente cria um vetor de tamanho 5, então aqui nós temos 5 alunos, criamos um vetor de tamanho 5, nós poderíamos pensar que o primeiro aluno seria o número 1 aqui entre chaves. Nota alunos, entre parênteses, entre chaves. O segundo seria o 2, terceiro 3 e por aí vai. Só que não acontece assim. O primeiro membro do nosso vetor, na verdade, está na posição 0. Então, quando eu escrevo o número 0 aqui, eu estou acessando o primeiro membro desse vetor. Então, nota alunos na posição 0, eu vou dizer que é igual a 6.7. Nota alunos na posição 1, eu vou dizer que é igual a 5.7. E aí por diante. Nota alunos, posição 2, igual a 7.8. Acho que eu esqueci alguma coisa aqui, né? Então tá aqui. Esse é o modo que nós podemos fazer para acessar cada membro do nosso vetor. Importante notar de novo aqui que vai ser sempre um número a menos. Isso quer dizer que o último membro do meu vetor, ou seja, o membro 5, eu teria que escrever o número 4 aqui. Ó. Por quê? A contagem de posições no nosso vetor inicia a partir do número 0. Então isso aqui é importante notar. Certo. Agora, para tirar a prova, vamos dar um print nesses valores aqui, para realmente provar que isso está acontecendo. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso simplesmente chamar aqui nota alunos 0. O que vai acontecer nesse nosso print? Nós vamos dar um print no valor contido no nosso vetor na posição 0, que é o primeiro membro. Então se eu der executar, 6.7 aparece aqui para mim. Por quê? 6.7 é o termo que a gente especificou aqui. Se eu jogasse aqui o número 2, 7.8. Por quê? 7.8 foi o termo que a gente especificou aqui. Beleza. Só que já deve ter notado que dessa maneira aqui, a gente não economizou nenhum tempo. A gente não economizou tempo aqui. Por quê? Naquela primeira condição que a gente demonstrou quando a gente não sabia sobre vetores, a gente ficou preocupado que ia ter que escrever 50 vezes a nota de cada aluno. E aqui a gente não mudou nada. Manualmente eu estou, de novo, na verdade eu fiz o meu trabalho até mais difícil, eu estou tendo que especificar a posição manualmente de cada membro que eu quero alterar. Só que aí vem a parte interessante. É possível facilitar esse trabalho aqui utilizando vetores e ciclos que a gente viu na aula anterior, ou laços, por exemplo, chamar um laço for para nos auxiliar. Então essa aula aqui já bateu 9 minutos, eu vou pausar essa aula aqui e continuar direto de onde a gente parou, na aula número 9, na aula número 30, quer dizer, a aula número 30, agora de uma maneira mais eficiente para a gente poder preencher valores no nosso vetor. Então te vejo na aula número 31, continuação direta dessa aula. Até mais.